Pão e vinho. Apoio Vinícola Vivaldi, Supermercado Hiperselect, Armazém Conceição, Vinícola Abreu Garcia, Lombardo, Pão Italiano, Casa Valduga e Essen Vinhos. Saúde, Sibeli. Saúde. Pão e Vinho está começando aqui no Terroir Catarina, em Florianópolis, para levar vocês para uma viagem, hoje não do vinho. Hoje nós vamos falar de cidra. Você sabe o que é cidra? Cidra é uma bebida, um fermentado de maçãs. Mas não é só aquele fermentado de maçã docinho que a gente costuma tomar no Natal, no Réveillon, muita gente gosta. É gostoso, também gosto de tomar de vez em quando, é agradável. Mas a cidra que se toma na Espanha, que se toma na França, que se toma na Inglaterra, é muito diferente. São secas, você tem seca, você tem meio seca, você tem a doce, mas são cidras elaboradas por um processo diferente, um processo mais complexo, mais tecnológico, e um produto muito bacana, tanto à mesa como no copo. Eu estou aqui com a Sibeli Godoy, que é uma especialista em cidra, aqui o Terroir Catarina está vendendo hoje cidras bem legais, e nós vamos conversar sobre esse assunto. Que delícia, né? Boa, né? Muito equilibrada, não é nem doce, nem muito seca. Ela tem uma lembrança doce da maçã. Exato. A maçã, ela tem a alma da maçã, impressionante. A cidra é um fermentado que, como você falou, né, é muito conhecido na Europa, feito com maçãs sadias, né? Tem todo esse processo e é só maçã, não se usa açúcar, não se usa nada, é um fermentado natural. Todas as cidras que nós temos na carta são de fermentação completamente natural, sem nenhum aditivo químico, é a fruta mesmo trabalhando no método ancestral, né, dos fermentados de fruta. E para minha surpresa, o brasileiro está amando, pelo menos aqui em Florianópolis a gente tem tido uma aceitação muito legal. Primeiro esse estranhamento, se é aquela cidra doce, tradicional, mas muitas pessoas já, enfim, por já terem viajado, ficaram muito surpresas em saber que agora o Brasil produz cidras elegantes, com uma boa estrutura, com boas harmonizações, em vários perfis, né, desde a cidra mais encorpada até a mais levinha. Essa que a gente está bebendo é uma cidra que eu chamo ela de cidra de entrada, que você pode tanto servir na taça como num copinho simples, ou abrir e beber como se fosse uma garrafinha de cerveja. Perfeito. Então ela é um produto bem diferente. Aqui Santa Catarina é São Joaquim, né, uma terra da maçã, então justificaria muito. A gente tem agora já 2 produtores de Santa Catarina, que estão produzindo no Oeste, que legal. E com as nossas maçãs, né, que é um grande produto catarinense. Eu espero que as vinícolas acordem para esse mercado, porque eu fiz um teste na pandemia, eu comprei uma cidra natural, provei e fiz um post na minha rede pessoal, nem foi na da Terroir Catarina, e eu fiquei impressionada com a quantidade de gente dizendo eu amo cidra, eu descobri cidra e tal. Então acho que é um mercado que tem tudo para dar muito certo, ainda mais no nosso clima, né? Estamos aqui num verão, no meio do inverno, então eu acho que é um produto que tem tudo para... E por essa versatilidade, né? Tem as cidras maiores, mas essa pequenininha, você leva num piquenique, leva num evento, ela é bem legal. E ela é bacana, porque ela é tanto essa cidra, ela é tão delicada, a gente nota aqui esse gostoso aroma de maçã, né? Fruta, muito gostoso, uma coisa muito delicada, e a boca tem um frescor muito agradável. Então, ao mesmo tempo que ela é boa para a gente conversar, como a gente está fazendo aqui, ela é boa para comer. Ela é boa para acompanhar comida. A Sibeli preparou aqui para a gente uma tábua de charcutaria e queijos, né? E vamos ver o que ela fala sobre essa harmonização. Então, eu acho legal que a cidra tem esse dulçor da maçã, né, acentuado, né, como você falou, ela não tem açúcar, mas tem toda a doçura da fruta. E ela tem essa questão da perlagem que forma, que é muito legal para limpar o paladar. Então aqui a gente tem alguns queijinhos com um pouquinho mais de gordura, né? Tem um da mantiqueira, tem um outro queijinho do Cerrado Mineiro e 3 opções de carnes né, de charcutaria, que também são bem salgadas e fica aquela harmonização por contraste, que eu gosto muito, que é aquela carne salgada com a cidra mais docinha. Porque a acidez equilibra o sal e a doçura também. Exato. Então você tem 2 elementos na cidra que vão equilibrar a charcutaria. E o perlage e a acidez limpa aí a gordura do queijo, né? Essa coisa de botar. Portanto, ela é muito gastronômica para uma coisa informal, assim, para um bate-papo. Né? É bem bacana. Eu adoro, sou suspeito, já estou falando demais, né? Então assim, eu vou te mostrar agora o que você está bebendo. Essa cidra, que é do interior de São Paulo, que é um produtor que só faz cidra. Eles pegam as frutas do interior, né, de São Roque,
e fazem também de maneira natural. Que é um lugar bacana de vinhos, né? Exato, São Paulo que é tradicional. um terroir muito legal. E uma coisa interessante é que a cidra, ela chega no máximo a 8% de teor alcoólico. Então ela é muito levinha, uma bebida, aquela pessoa que está diminuindo a bebida, que está bebendo menos, eu acho que é uma transição legal, assim. Então essa cidra se chama Assam, ela é uma cidra inspirada no estilo britânico de fazer cider, né? Eles até chamam aqui com C. E é bem interessante. Como eu tinha te falado, Santa Catarina agora tem 2 rótulos bem legais. Olha que bacana. Esse daqui, ele ganhou, assim, me conquistou de cara porque é um produtor de vinho natural. Ele é um cara que faz cerveja, o Quinta do Belasca. Ele tem já essa experiência como cervejeiro e ele começou a aventurar no mundo dos fermentados. Ele está fazendo alguns vinhos muito legais também e resolveu fazer cidra. E ele faz a vinificação dele numa cervejaria. Essa cervejaria encomendou a ácidra, que é uma brincadeira, né, com a cidra. E essa aqui é bem legal porque ela tem maçã, claro, pimenta rosa e hibisco. Então, e uma outra opção legal também que a gente tem aqui na carta de cidra nessa pegada mais natural é a da Vivente. A Vivente é uma vinícola pioneira na vinificação de vinhos naturais. Eles fazem um pet nat muito interessante de Chardonnay, de Glera, que é um sucesso também. E a cidra, ela começou a ser produzida por eles, eu conheci na pandemia. Não sei exatamente quando eles começaram a fazer, mas tá aqui, ó. Atrás eles explicam, né, que é uma cidra selvagem, com maçãs colhidas manualmente dos campos de cima da serra. E aí tem as variedades, são 3 variedades de maçã que são feitas esse fermentado, ó. 2.000 garrafas, é uma edição pequena e é uma cidra muito gostosa. E ela tá com a borra, tá com resíduo. Exato, né? Isso é muito legal. Quando a gente gela, dá para ver mais os cristalzinhos assim se formando. A borra bem persistente, é até interessante com cuidado, quando ela estiver na metade da garrafa, dá uma mexidinha para que vai agregar complexidade, vai deixar mais interessante. Exato. E uma coisa muito interessante é que as 2 cidras que a gente tem aqui, essa que nós bebemos, ela é mais levinha, ela é uma cidra mais para iniciar, né, a entrada nesse mundo das cidras, mas essas 2, elas têm uma pegada do espumante ancestral. Entendi. Aquele espumante super brut, assim, um extra brut ou um nature, que fica aquele peso em boca, e aí aquilo que você sempre fala, né, nas nossas degustações, a coisa da limpeza do paladar, né? Você vai comer um prato gorduroso. A Espanha toma muita cidra assim, mais selvagem, é bem interessante. Sim. Bom, o papo tá legal, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Nós vamos abrir o segundo bloco, provando essa cidra com essa tábua de charcutaria. Eu vou preparar crepe. Clássico na França se acompanhar cidra com crepe, é uma coisa muito clássica. Então eu vou fazer uns crepes, vou fazer lá na minha casa, né? E você vai acompanhar e aí a gente volta fazendo uma degustação com outra cidra que a Sibéria vai nos apresentar. Não sai da sua poltrona, a gente volta já já. Aqui a gente tem uma charcutaria com bastante gordura. Vamos ver como é que funciona. Impressionante. Isso aqui é o quê? É uma panceta. É uma panceta. É. Tem um teor de gordura muito alto. Comi, deu um gole, acabou, limpinho. Limpinho. Isso é bem legal, né? Muito gastronômico, né? Essa é uma função bacana da cidra. E além de ser gostoso, né? Sim. Não é só uma questão técnica, também é uma questão de sabor, né? Muito bom. E tem também a questão dos queijos, né? Que é um grande drama na harmonização, que as pessoas divulgam queijos e vinhos e sempre tem aquele vinho tinto do lado. E é uma harmonização complicada. Exatamente. Então, como a gente tem sempre os vinhos brancos e os espumantes para irem em todas os teores dos queijos, de gordura, de maturação, eu acho que a cidra ela vai muito bem, ela é muito... Qual o mais gorduroso aqui? Eu acredito que seja esse aqui da mantiqueira, né? Eu acho que é esse aqui, vamos provar. Vamos provar com ele e já comento com vocês. Bom, antes de continuar, eu gostaria de falar para vocês do Armazém Conceição. Armazém Conceição é uma loja muito bacana na Lagoa da Conceição, onde você tem um grande número de rótulos, são mais de 2.500 rótulos de vários países, um número grande também de países. Você tem todos os estilos de vinhos ali, né? Você encontra ali boas dicas para comprar com o Nilson e com a Denise, sempre fazem sugestões de bons vinhos para fazer boas harmonizações. Ele também tem ali um empório, você encontra queijos, você encontra fiambres, tem bastante coisinha bacana ali para poder comprar.
tem pães inclusive. Eles também têm taças, tem decanters, você pode encontrar ali um pouco de instrumentos para o vinho, acessórios para o vinho, ou seja, uma loja completa onde você tem muita coisa bacana para ver. Pensou numa loja de vinhos bacana na Lagoa da Conceição? Armazém Conceição. Muito bom. Agradável. Sobrou nada na boca, os dois estão aqui. Né? Ela faz às vezes do espumante, eu acredito, assim, muito bom. Nesse sentido da harmonização, né? Muito bom. E esse contraste, né, João? Porque você vê que ela tem, como eu falei antes, ela tem a doçura da maçã e ela não é doce. Então isso é bem importante que as pessoas não tenham medo, que não vão beber aquela cidra cheia de açúcar. Exatamente. Não, muito bacana. Eu vou até a cozinha. Eu vou preparar um crepe e vou rechear esse crepe aqui. Eu vou fazer ele aqui, né? A gente vai finalizar ele aqui, para a gente combinar com uma outra cidra. Sibeli tem uma cidra que já é uma cidra um pouco mais rústica, já é uma cidra um pouco mais... que liga, volta às origens, né, da cidra, né? Então nós vamos provar com a crepe, que é o casamento clássico na França, né? Antes de ir para a cozinha, eu gostaria de falar para vocês da vinícola Vivaldi. Vivaldi é uma vinícola que fica na cidade de São Joaquim, numa altitude de 1.310 metros, uma altitude muito bacana, onde a uva amadurece lenta e completamente. A Vivaldi investe não só nas castas francesas, mas também em outras uvas, a portuguesa Touriga Nacional, você tem ali a italiana Sangiovese, inclusive a Alvarinho portuguesa, que não é uma uva de fácil cultivo e é uma uva que agora está começando a sair para o mundo. Vivaldi tem um enólogo muito bacana, que é o Átila, trabalha muito bem. Você tem ali também uma rotulagem muito bonita, ou seja, vale a pena conhecer esses vinhos feitos com capricho, vinhos muito gostosos, de mais leves até vinhos bastante intensos para acompanhar uma gastronomia não só serrana, mas também uma gastronomia brasileira e mundial. Pensou numa vinícola bacana de Santa Catarina? Vivaldi. Vamos comigo para a cozinha? Eu volto já já. Bem, eu vou fazer as crepes aqui na cozinha da minha casa. Você vê o passo a passo, é muito fácil, muito bacana. Daqui a pouco a gente prova elas. Bom, gente, as crepes já estão sobre a mesa. A Sibeli já abriu outra cidra, já nós falamos sobre ela. Antes eu queria falar para vocês do Hiperselect. O Hiperselect é um mercado muito bacana, com operações no sul da ilha e também no Córrego Grande. A loja no Córrego é muito bacana, é uma loja bastante compacta, muito bem distribuída, muito bem abastecida. Você encontra ali uma bela seleção de hortifruti granjeiros, carnes sempre embaladas ali, carnes no vácuo, bem bacana. Você tem ali uma seção de importados com massas, conservas, você tem geleias, você tem mostardas, muita coisa bacana. Tem uma padaria, né? Você pode comprar um salgadinho ali para poder fazer um lanchinho da tarde, um pãozinho francês bem gostoso. E tem uma seção de vinhos. Ali você tem vinhos de vários países, vinhos para todos os bolsos, para todos os gostos. Portanto, vale a pena dar uma passada no Hiperselect, como eu faço para me abastecer. Sibeli, bem diferente, né? Essa aqui é bem especial, né? Também bastante encorpada. Bastante encorpada, bastante bem aromática. Seca, né? Essa aqui, João, como eu falei, ela tem uma
Ela é feita pela Vivente Vinhos, que é uma empresa que pioneira no Brasil de produção de vinhos naturais. Eles têm vinho tinto, tem vinho branco, mas eu gosto bastante da linha deles de borbulhas, assim, né? O Pet Nat, essa cidra tá muito legal. Ela é uma cidra que me lembrou muito uma que eu tomei no País Basco uma vez, bem interessante, né? Ele serviu muita coisa junto com essa cidra e era realmente muito bacana. Bom, eu fiz o crepe para a gente acompanhar ela, né? Lá. Então, não é um clássico bretão, mas é um crepe gostoso, recheio com os queijos e os fiambres que a Cibele serviu para a gente. Nós vamos provar e vamos contar como é que fica com essa cidra. Vamos lá. Eu gostei muito dessa tua harmonização aqui com o salgado do recheio. Mais uma vez, ela entrou super bem. Ela não é tão docinha quanto a outra. Ela é um pouco mais difícil, um paladar mais complexo, que costuma gostar dela. Exatamente. Ela é ótima para acompanhar preparos bem encorpados, né? Eu acho que um preparo bem encorpado com ela ia ficar fantástico. Tá gostoso com o crepe. Originalmente ele seria com trigo sarraceno, que daria um sabor um pouco mais encorpado ainda, né? Mais forte. Mas eu também gostei, ficou gostoso. É um casamento clássico. Eu gosto bastante dela com doces, João. Já testei, assim, como uma sobremesa, porque geralmente na hora da sobremesa você escolhe um licoroso ou até um espumante moscatel, enfim, ou um licor, mas eu gostei da pegada dela ser mais brute, mais pesadinha. Você tem uma geleia doce aqui, eu vou provar, vamos Eu provar. gosto, acho que fica também uma harmonização por contraste. Fez essa sugestão, vamos lá, nós temos... Deixa eu ver. A doçura aplaca um pouco a acidez dela, né? Exato. E como eu te disse, a gente tem esses 4 rótulos na carta, e paladar é uma impressão digital, né? Cada um tem o seu. Exatamente. E não se trata de experiência, de requinte, é o que causa em cada pessoa. Então, essa cidra, tem gente que ama e tem gente que não passa do primeiro gole. Fala, não, é muito difícil, muito encorpada. A primeira cidra tem uma aceitação maior, ela é feita uma coisa mais comercial, mais dócil, mais docinha. Né? Mas essa aqui, assim, a predileção, eu brinco, né, que é o espumante do cervejeiro, porque tem essa fermentação e ela é encorpada, a perlage fica, ó. É bem bacana. Bem bom. É bem interessante. Eu vou provar com um pedaço de pão. Esse pão eu trouxe lá da Lombardo, pão italiano, aqui, ó. Ela tá estourando a casca. Trouxe de lá e vou provar com essa geleia aqui, né? Porque eu gostei muito dessa geleia, gostosa, agradável. É boa, né? Nossa, Beli, se você quiser comer com pão. Baguete francesa clássica, não é feita com fermentação natural, é feita com fermentação biológica, né? Mas ela é muito gostosa, com a casca fina, um miolo muito macio, né? É uma baguete, na França se come a baguete assim, ou a tradição, que é feita com levain, né? São os 2 tipos de baguete que você encontra ali. Então, é muito bacana, vou botar a geleia. Lombardo tem uma série de pães, tem um pãozinho de milho aí, que depois eu vou provar ele. Você encontra uma variedade grande, tem a ciabatta que tem fermentação natural, tem um pão italiano clássico, tem um pão alemão de fermentação natural bem bacana, e tem o pãozinho francês, tem o pãozinho doce ali, gostosinho para tomar um café, bem bacana. Tem uma seção de fiambres legais, você encontra ali fiambres artesanais, você encontra mortadela de alta qualidade, você encontra presunto cru, muita coisa bacana. Então, pensou numa padaria legal para passar, tomar um café, fazer um lanche, comprar um pão? Lombardo, pão italiano. Vou provar. Muito bom. Pãozinho perfeito. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já no terceiro bloco. Ali eu vou ouvir um pouco a Cibele sobre a trajetória dela, sobre como ela chegou no vinho, como ela chegou nas coisas. É uma história bacana. Não sai da poltrona, a gente volta já já. Bom, gente, eu estou de volta aqui no terceiro bloco para continuar uma conversa aqui com a Cibele. Bacana para saber um pouco da trajetória dela. A Cibele é jornalista, como eu, mas ela, como eu, enveredou para o mundo do vinho e da gastronomia. Como foi isso, Cibele? Foi uma mudança legal, né, João? Temos boas notícias quase sempre. Eu sou muito curiosa, não fazia parte desse mundo do vinho. Quando jornalista, gostava de cerveja, drinks, não tinha noção de nada sobre vinho. E comecei a gostar, comecei a beber, morei um tempo fora do Brasil e lá que me deu esse start, assim, de como o europeu, claro, ele tem muita experiência na produção de vinho, de azeite, de tudo, da gastronomia, é normal que se consuma dentro de um país o que foi feito naquele país. Mas me chamou muito a atenção que nós já tínhamos vinhos brasileiros de boa qualidade, premiados, e o brasileiro não conhecia o seu vinho. Então eu, como jornalista, curiosa,
Fui pesquisando sobre isso, a gente tinha um projeto na gaveta de algo com vinho catarinense e um e-commerce de repente, aí eu não me encantei com a ideia e resolvi colocar uma bicicleta na rua, que você acompanhou, lembro que acho que a primeira notícia da bicicleta foi você quem deu, né? Você sempre apoiou a Terroir, e era isso, eu era uma ambulante, uma vendedora ambulante de vinho. E isso fez uma coisa que eu achava que era importante de ser feito, que é você levar o vinho de um jeito simples para as pessoas, você levar o vinho desse jeito simples e o vinho do país dela. Então, o que eu faço com a Terroir é escrever junto com os produtores dessa história, né, do Brasil nesse segmento. E estou vivendo um momento muito interessante de acompanhar essa história. E em 6 anos de existência da Terroir, a gente teve um salto de consumo muito grande, tanto que eu desisti da bike porque ficou inviável, abri a loja com o bar, porque eu comecei a ver o Brasil descobrindo. Então, os clientes, antes eu quase que tinha que pedir assim, por favor, você pode provar esse vinho? E hoje eles já chegam assim, eu fui na vinícola tal, eu conheço tal vinho, já chegam valorizando o consumo de produtos locais. E uma coisa que pega muito para mim também é quando você recebe alguém de fora, né? Eu fico imaginando a sensação de um europeu ou de um argentino chegando aqui e a carta ser toda importada, não faz o menor sentido, né? Então eu acho que eu fui para esse caminho motivada por essa história e estou aí descobrindo o Brasil através dos vinhos, está sendo muito legal. Bacana essa história, né? Porque realmente, olha, eu comecei a mexer com vinho já tem aí quase 30 anos, faz muito tempo que eu comecei a escrever, a trabalhar com vinho. Quando eu cheguei aqui, né, eu mesmo vendi muito vinho já, né? Mas tinha só uma loja que trabalhava com vinho brasileiro, que era a Essen Vinhos. Né? A Essen, ela foi muito pioneira nesse trabalho, ela começou a fazer esse trabalho junto com alguns poucos produtores, a Casa Valduga entre eles, e ela começou a trazer produtores aqui para falar do vinho brasileiro. Todo mundo olhava com muita desconfiança, né, essa coisa, mas eu lembro que eles insistiram, a Regina, o Nelson, persistiram, né? Foram fazendo parcerias, cada vez mais chegando, vindo produtores, colocando vinho, né? E eles conseguiram consolidar aqui tanto a marca da Casa Valduga como também esse conceito de vinho brasileiro. E o que é bacana é esse conceito multiplicar. Exato. Né? E de repente ver, por exemplo, você trabalhando, porque claro, hoje nós temos um portfólio muito grande de produtores brasileiros. Sim, hoje... Você trabalha muito vinho natural, você trabalha alguns produtores exclusivos, bem bacanas, né, aqui na sua loja, no Terroir. Então eu acho muito bacana essa persistência no produto nacional. Infelizmente a gente só dá valor, porque nós quando lá fora dão valor. Exato. Foi assim com vinho, com queijo, por exemplo, né? O queijo você vê, você tem aqui queijos brasileiros, precisou ganhar prêmio lá fora para as pessoas descobrirem o queijo brasileiro. Infelizmente essa síndrome que a gente tem assim de não valorizar o que a gente tem no país está mudando, acho que isso é um bom sinal. E a minha premissa sempre foi nunca me fechar, assim, a minha meta é sempre manter vinho brasileiro, isso eu não abro mão, mas nunca me fechar num perfil. Então eu tenho sempre pequenos produtores, os vinhos que tem na minha loja geralmente não se encontram em supermercado. Agora essa pegada do vinho natural eu estou caminhando devagarinho porque é um produto novo, o Brasil está começando também, já está indo muito bem. Mas a ideia é mostrar um produto de pequeno, né, de uma vinícola pequena, com qualidade, para que o brasileiro tenha orgulho do seu próprio vinho. Falando em vinhos da Serra, vou falar da Abreu Garcia, né? Abreu Garcia é uma vinícola muito bacana, que está fazendo um trabalho em campo, experimental também, testando castas novas, né? Eles estão vinificando, por exemplo, um vermentino, que é muito bacana, muito fresco, um vinho extremamente interessante, né? Eles trabalham com castas clássicas francesas. Então, a Abreu Garcia está fazendo um trabalho nesse sentido. Eles têm aqui no centro um espaço muito bacana, que você pode ir ali tomar um vinho, comprar, harmonizar. É um espaço muito legal, não só de venda, mas também de aculturação. Eles fazem cursos, é bem bacana. Então, eu sempre sugiro também a Abreu Garcia como uma bela vinícola ali de altitude. Infelizmente, o Põe Vinho de hoje vai ter que ficar por aqui, né? Mas eu gostaria, antes de encerrar, perguntar para a Cibele como é que é aqui o Terroir Catarina. É um wine bar aberto permanentemente? Se as pessoas quiserem vir aqui tomar um vinho nacional, que horas elas podem vir? Encontra essa tábua? Sim, o nosso bar ele abre de quarta a sábado. Sábado, geralmente, alguns eventos especiais. A gente faz um vinho na varanda, né? A nossa loja e nosso bar ficam aqui no Pantanal, pertinho da UFSC. É um lugar pequenininho, aconchegante. Se precisar de reserva, a gente gosta até da história da reserva porque nos organiza melhor, mas é só chegar. Nós temos uma carta
de cidras, como eu já tinha falado, uma carta legal de vinhos em taça, e alguns acompanhamentos, enfim. E a gente abre sempre das 18 às 22h30. No nosso Instagram tem lá os contatos. Você vê o Instagram do Terroir aqui embaixo, você pode entrar na página, consultar. E com isso, infelizmente, o Pão e Vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos encerrando bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirige. O programa hoje foi de cidra, não foi de vinho, mas foi muito agradável ampliar um pouco essa cultura dos fermentados, né? Cidra é um fermentado, como o vinho é um fermentado, mas um fermentado feito com uma fruta diferente. Sibeli, muito obrigado por receber a gente aqui. Foi um prazer estar aqui, provar essas cidras, poder fazer um crepezinho aqui para a gente comer. E é isso aí. Bom, obrigada. Um grande abraço a todos, saúde e até semana que vem.